também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Lucas 22 e o verso 34. Amém ou misericórdia? Amém. Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue que me conheces. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor separou para estar aqui falando aos nossos corações, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou até esse momento, e pelos olhos da fé já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda irá falar. Que o teu nome seja engrandecido, Pai, e o meu nome venha cada vez ser diminuído. Que o teu nome seja cada vez mais glorificado, ó Deus. Muito obrigado por cada livramento que o Senhor concedeu, concede e ainda vai conceder a cada um dos teus servos que estão aqui hoje, assim também como aqueles que estão em suas casas acompanhando através desse equipamento de mídia, e muitos outros que ainda irão acompanhar. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a cabeça de cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Queridos, o título que nós vamos trabalhar hoje, ele está embasado em uma pergunta que ela é gerada através da ação de Pedro. Pedro estava aqui no texto onde nós lemos, no momento em que Jesus estava falando a ele o que iria acontecer,
e ele não estava acreditando. Jesus estava dizendo a ele o que iria acontecer e ele não estava ouvindo. Jesus estava falando coisas a respeito da vida dele, a respeito das pessoas que estavam com ele, a respeito da trajetória dele, e ele não estava ouvindo. E é interessante que Cristo fala todos os dias e todas as horas aos nossos corações. E de certa forma, semelhante a Pedro, por vezes nós não estamos ouvindo. Por vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus está falando conosco, aquilo que o Espírito Santo está brandando nos nossos corações. O programa Trazendo a Memória, que foi falado aqui pela equipe de louvor, ele tem sido algo muito maravilhoso a começar na minha vida. Porque o que é o programa Trazendo a Memória? São mensagens outrora transmitidas que estão sendo renovadas, estão sendo republicadas, estão sendo repaginadas. E é uma coisa tão interessante, porque nesta quinta-feira eu ministrei para mim mesmo, assistindo o programa Trazendo a Memória. Eu vi Deus falando comigo o que há 2 anos atrás, em 2020, eu não estava entendendo, e Deus tinha falado naquele momento. Muitas vezes eu afirmo sempre que Deus está falando conosco hoje, mas às vezes o que Ele está falando conosco hoje nós vamos usar amanhã, mas às vezes nós vamos usar daqui a uma semana, às vezes nós já usamos, e através da sua palavra nós agradecemos a Ele pelo discernimento que nos foi dado. Mas por vezes, assim como Pedro, nós não estamos prestando atenção. Assim como Pedro, dia após dia, eu estou vivendo a minha vida e não deixando que Deus a viva por mim. E a pergunta que hoje é gerada através da leitura que nós fizemos nesse momento é: estamos negando a Jesus? A primeira resposta é: de maneira nenhuma. A qualquer pessoa que você perguntar: você tem negado a Jesus? A resposta ela vai ser de bate pronto: não, não tenho negado a Jesus. Será? Será que nossas ações elas condizem com as nossas palavras? Será que o meu olhar para mim ele condiz com com aquilo que eu estou falando para os meus irmãos? Será que o que eu falo aqui para os amados eu tenho vivido ali fora daquelas portas? O desafio do cristão todos os dias é não negar a Cristo. O desafio do cristão todos os dias é negar a si mesmo. É ouvir o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, quando ele fala sobre Jesus, e ele diz que ele, Cristo, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, habitando entre os homens, sem pecar e tendo morte de cruz. A pergunta que deve ecoar no meu e no seu coração é: estamos negando a Jesus? E é interessante que eu disse anteriormente que por vezes eu digo não, eu não estou negando a Jesus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz: amém, meu irmão, muito bem, maravilhoso, você não está negando a Jesus. Porém, aquele que está de pé,
Cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo enaltece essa situação, que nós, cristãos em Cristo Jesus, crentes, fiéis, vivemos uma vida aqui na terra, onde somos tentados dia sim e outro também, a negarmos a soberania de Cristo, a negarmos o poder de Cristo nas nossas vidas, e somos cada vez mais estimulados a colocar o nosso eu acima do nosso Deus. E Paulo, ele diz que aquele que está de pé, cuide, preste atenção, tenha cuidado, para que você não venha a cair. Em outro trecho, a palavra diz que aquele que está limpo, faça o quê? Se limpe mais. Amados, esse processo, ele é diário. Alguém toma um banho por semana aqui? Alguém toma um banho por semana aqui? Eu creio que não, né? Porque se tiver alguém aqui, passa logo para o chuveiro lá atrás. Vá-se embora, lá atrás tem sabonete, shampoo. Se não der para sair com sabonete e shampoo, tem sabão em pó. Dá uma semana, tem que ser desse jeito. Mas isso é interessante, porque nós nos limpamos todo dia, nós tiramos a sujeira do nosso corpo todo dia, nós estamos todos os dias fazendo as nossas asepsias. Mas em relação ao reino espiritual, todos os dias eu tenho feito isso, todos os dias eu tenho me limpado, todos os dias eu tenho procurado estar puro, limpo na presença de Deus. Queridos, a pergunta que ela fica para nós é: estamos negando a Jesus? Por muitas vezes na nossa vida, nós nos deparamos com algumas encruzilhadas, nós nos deparamos com algumas coisas difíceis, e nessas coisas difíceis nós temos algumas opções. Uma opção é negar, e a outra é adorar. Uma opção é negar, é dizer: deixe que eu resolvo, eu tomo conta. A outra é: eu não consigo, resolva para mim, eu não tenho mais condições, está entregue em tuas mãos. Queridos, hoje nós vamos identificar o perfil ou o padrão que antecede a queda. Porque quando nós caímos, nós não caímos de maneira abrupta, nós não caímos repentinamente, nós não caímos de forma que eu estou andando e ali eu tropeço e caio. Muitas vezes nós damos sinais, muitas vezes a trajetória ela já está sendo encaminhada para que a queda ela venha só a debalde, para que a queda ela venha ser só mais um evento na trajetória da humanidade. Então, através da leitura que nós vamos fazer, através da trajetória de Pedro nesse momento, nós vamos ver esse perfil, nós vamos ver os padrões que antecedem a queda. E através do Espírito Santo de Deus, vendo isso, nós poderemos nos antever, nós poderemos trabalhar na nossa vida, nós poderemos buscar essa aplicação ao nosso coração, e talvez coisa que estávamos fazendo e que o penhasco estava logo à nossa frente, nós venhamos a retroceder e de fato alinhar os nossos pés, que estarão sendo encaminhados para a cruz de Cristo e não mais para um abismo. Amém, amados? Queridos, nós vamos trabalhar inicialmente o perfil do candidato à queda. Pedro, ele estava com um perfil aqui traçado que inevitavelmente ia fazer com que ele viesse a cair. O primeiro perfil
que antecede a queda, o primeiro perfil do candidato que ele pode vir a cair é ser líder. O primeiro perfil ou característica de alguém que antecede a queda é ser líder. Quantos líderes nós temos aqui? Quantos líderes nós temos aqui? Todos aqui são líderes, meus irmãos. Todos aqui são líderes. Aqui nós temos líderes familiares. Aqui nós temos líderes ministeriais. Aqui nós temos chefes de família. Aqui temos pessoas que lideram a educação dos seus filhos. Aqui tem pessoas que lideram a gestão organizacional da sua casa. Aqui nós temos pessoas que lideram as finanças do seu lar. Aqui nós temos pessoas que lideram em seus trabalhos. Aqui nós temos pessoas que lideram em suas instituições de ensino. Aqui nós temos pessoas que lideram, que são líderes. Todos aqui são líderes. Em determinada área da sua vida, você lidera algo. Em alguma área da sua vida, você está à frente de algo. Logo, você, assim como eu, somos um forte candidato a cair. Sabe por quê? Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, diz o seguinte: Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, quando se espalha a palha do trigo. Porém eu, em oração, supliquei por você, para que a sua fé não fracassasse completamente. Meus amados, você, eu, nós que somos líderes, nós sofremos ataques diariamente do inimigo, ao qual quer separar nós de Deus. Todos os dias nós somos atacados de maneira feroz. Nós vemos aqui nesse texto que o próprio Deus, em um diálogo ali com Satanás, o próprio Jesus Cristo, ele afirma que orou, porque Satanás estava querendo peneirar a Pedro. A ideia aqui é que quando um trabalhador ele iria peneirar o trigo, ele colocava e ele balançava a palha, ele separava do trigo, a palha e o joio. Meus amados, a sua posição, ela já é um precedente para que você venha a cair. A sua posição de liderança, ela já é um precedente para que você venha a cair. E Satanás, tenha certeza, ele tem feito de tudo para afastar você de Cristo. Meus amados, Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra sangue. A sua luta não é comigo. A sua luta não é com seu irmão. A sua luta não é com talvez alguém que lhe magoou, ou com alguma frustração, ou com alguém do trabalho, ou com qualquer coisa. A sua luta é contra os principados e as potestades. A sua luta é contra o maligno. A sua luta é contra o inimigo das nossas almas. E para ele, a palavra diz que nós precisamos apenas resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa brigar, você não precisa dar tapa, você não precisa argumentar, você apenas resiste. Isso é fácil? Não é. Isso não é fácil, porque muitas vezes o inimigo, ele não entra na nossa cabeça, ele não nos obriga a fazer nada, mas ele nos conhece. Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe aquele lugar onde você não aguenta nem uma pisada de uma formiga. E aí, meus amados, onde a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Então, o primeiro perfil, o primeiro padrão do candidato à queda é ser líder. Preste atenção. Preste atenção, porque eu disse que todos aqui são líderes. Todos aqui são líderes. Você lidera alguma área da sua vida. Você lidera alguma área da sociedade. Você lidera alguma área ministerial. Então preste atenção que Deus tem falado com você por muitas e muitas vezes. Preste atenção, porque Deus ele está dando mais uma oportunidade de você ouvir atentamente a voz dele. Dando continuidade, nós vamos ver o segundo perfil do candidato à queda. O segundo perfil é a autoconfiança. Nós vamos ver em Marcos capítulo 14, o versículo 29, que nessa mesma narrativa de Jesus para com Pedro, ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais te abandonarei. Ainda que todos possam cair, eu não cairei. Está vendo? Aquilo que aconteceu, se fosse comigo, não aconteceria. Aconteceu aquilo porque eu não estava, porque se eu estivesse, não aconteceria. Meus amados, a autoconfiança, ela faz com que nós usurpemos o lugar de Deus nas nossas vidas. Ela faz com que nós sejamos o ponto alto das nossas vidas. E Pedro, ele afirma enfaticamente: está vendo vocês todos? Todos podem te escandalizar, Jesus, menos eu. Todos aqui podem vir a cair, menos eu. Queridos, temos negado a Jesus? É a pergunta tema dessa noite. Em que área nós temos negado a Jesus? Em que área da nossa vida nós temos tido essa autoconfiança, essa soberba, essa arrogância de dizer: não, isso aí aconteceu com fulano, não acontece comigo. Muitas vezes a gente escuta muito isso quando vamos falar da narrativa de Adão. E aí Adão deu ouvido à sua mulher, e por isso nós estamos passando por essa dificuldade aqui na terra. Se eu estivesse no lugar de Adão, meu irmão, se eu estivesse no lugar de Adão, eu acho que eu não tinha comido só um pedaço da fruta não, eu tinha comido a árvore era todinha. A fome que eu tenho, tinha depenado, era tudo, até as folhas eu tinha comido, que nem lagarta, porque a fruta era boa, agradável aos olhos, era uma maravilha, né? Se fosse a minha fruta, que é agradável aos meus olhos, era abacaxi, né? Adoro abacaxi, adoro tanto abacaxi que fui socorrido uma vez, depois que comi 7 abacaxi, foi, 7 abacaxi eu comi, fui socorrido, não, daquele malzinho, fui socorrido com uma crise de rins, que eu respirava e levava uma pontada aqui atrás, no rins. Pense, né? Então, se a árvore fosse abacaxi, né? Apesar que abacaxi é pequenininho, né? A árvore do abacaxi, né? Então ia dar errado, né? Mas, meus amados, a autoconfiança, ela precede a queda. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter cautela. Como eu afirmei antes, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra alguém que tem tempo, alguém que tem conhecimento, alguém que ao tentar Jesus utilizou da sua palavra, a palavra de Deus, para confrontar o próprio Cristo. E nós às vezes, com a nossa autoconfiança, achando que aquilo não vai acontecer conosco, nós podemos estar a um passo da queda. Nós podemos estar a um passo de um abismo sem precedentes.
Queridos, temos negado a Jesus. O primeiro perfil do candidato à queda é ser líder. O segundo perfil é a autoconfiança em demasia. O terceiro é não saber a sua vulnerabilidade. É não conhecer a sua fraqueza. É acreditar que você não tem ponto fraco. No mesmo texto que lemos de Marcos capítulo 14 e o versículo 24, quando ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu nunca cairia numa situação daquela. Eu nunca cairia naquilo que meu irmão caiu. Eu nunca cairia naquilo que a minha irmã caiu. Eu nunca faria aquilo que fizeram comigo. E muitas vezes nós estamos fazendo. Muitas vezes na nossa vida nós passamos da condição de réu para a condição de acusado. Muitas vezes nós passamos da condição de vítima para a condição de algoz, para a condição daquele que oprime. Queridos, você conhece a sua fraqueza? Você conhece a sua dificuldade? Você conhece o seu ponto fraco? Aquele ponto que você sabe que se alguém tocar ali, você não aguenta. Se você conhece, reconheça que precisa de ajuda. Nós temos um estudo lá na casa da nossa irmã Kathleen, onde tratamos sobre situações pertinentes à restauração de feridas, à restauração da alma. E lá compartilhamos fraquezas, lá compartilhamos dificuldades. Todos nós temos dificuldades na nossa vida. Mas uma coisa é eu ter uma dificuldade, outra coisa é eu saber que tenho uma dificuldade, e uma coisa maior ainda é eu reconhecer que preciso de ajuda. É eu reconhecer que eu não estou sabendo lidar com essa situação. É eu reconhecer que eu preciso que alguém esteja do meu lado me encaminhando. É eu reconhecer que preciso de alguém para que eu possa me levantar. É eu reconhecer que eu preciso, de fato, de pessoas que me auxiliem. Mas por muitas vezes eu sou 100%. Por muitas vezes eu não preciso de ajuda. Por muitas vezes está tudo muito bem, tudo muito bom e tudo muito tranquilo. E esse padrão e esse perfil nós vemos em Pedro. E esse perfil fez com que antecedesse a sua queda. E esse perfil fez com que evidenciasse algo que já estava se vendo. Lembra que eu falei que a queda, ela é um processo? Lembra que eu falei que a queda espiritual, ela não acontece de um dia para o outro. A queda espiritual, ela é algo contínuo. Ela é algo que nós vamos rotineiramente fazendo. Lembra daquela história que é contada daquele sapo que ele fica dentro da água e você começa a aquecer aquela água, e ali ele vai se acostumando, e daqui a pouco ele está sem a vida. Onde, se você colocar ele numa água fervendo, ele vai começar a pular, porque ele não vai suportar. Qual é a sua vulnerabilidade? Onde você precisa de ajuda? Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, escute Deus falando ao seu coração, porque eu preciso de ajuda.
Eu necessito de ajuda. Eu estou cansado de dizer, principalmente aqui nas quarta-feiras, que eu não consigo nada só. Eu não sou um octopus que tem 8 braços ou 8 tentáculos e consigo fazer várias coisas. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Tem hora que eu estou triste. Tem hora que eu preciso de alguém para me escutar. Tem hora que eu preciso que alguém me coloque num quartinho para eu explodir. Mas eu reconheço as minhas fraquezas e necessito ser ajudado. Meus amados, isso não é, como o mundo aí fora diz, ser humilhado na questão de ser pisado. Isso é ser humilde perante a Deus. Amados, a pergunta tema de hoje é: estamos negando a Jesus? Quando eu fiz essa pergunta inicialmente, eu de bate pronto eu já fiz a resposta: não. Porque qualquer pessoa que foi indagada dessa forma, ela vai responder assim. Mas quando nós vamos analisar pontualmente, área por área, nós vamos começando a enxergar dificuldades que estamos tendo. Dificuldades que, pelo fato de eu ser alguém escolhido por Deus para liderar alguma área da minha vida, da academia, do trabalho, do ministério, eu sou um alvo. Você tem um alvo nas costas, meu irmão. Você é alguém que é atacado diariamente pelo inimigo das nossas almas. Mas você também precisa entender que você não deve ser autoconfiante demais. Você não deve ter aquela ideia de que tudo acontece com todo mundo, mas nada acontece com você. Todas as pessoas caem, mas você não. Todas as pessoas se desviam, mas você não. Por muitas vezes, nós não precisamos sair da igreja para nos desviarmos do caminho de Cristo. Temos negado a Jesus. O quarto ponto do perfil do candidato à queda é aquele que não senta para aprender. O quarto perfil daquele que está prestes a cair é aquele que não se senta para aprender. É aquele ao qual falta submissão. Pedro, quando Jesus disse essa narrativa a ele, dizendo que Satanás tinha pedido a ele, que Satanás estava peneirando ele, ele disse: não, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto, nada para mim falta. Eu já conheço, eu já sei, eu já estou inteirado, eu já tenho anos e anos e anos de experiência. Não me falta nada, eu estou pronto. E muitas vezes nós falamos isso ao nosso coração. Muitas vezes nós não nos permitimos sentar e aprender, sentar e ouvir de Deus ministrando para os nossos corações, sentar, abrir a palavra de Deus e ouvir Deus falando diretamente ao nosso peito e entender que aquilo não é para o meu irmão que está do meu lado, nem à minha frente, nem após mim, e sim para mim. Porque quando eu leio isso, meu irmão, eu fico me perguntando por quantas e quantas vezes eu acho que eu sou conhecedor de alguma coisa, e Deus ele chega e mostra para mim que você não sabe de nada, você não entende de nada. Estamos aqui no curso de teologia aos sábados, e tem horas que estamos num debate tão acalorado,
e um olha para a cara do outro e diz: meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. É assim ou não é, pessoal? Eu não estou entendendo mais nada. Quando eu penso que estou entendendo alguma coisa, aí vem o negócio e muda tudo. Quando eu penso que estou compreendendo alguma coisa, aí vem uma informação que eu não sabia e que mexe aquela situação toda. Querido, meu amado, sente para aprender. Sente para aprender, porque os anos que por vezes nós temos de frequentar igrejas, eles não dizem muita coisa na qualidade espiritual que nós devemos ou deveríamos ter. Quem falou isso não foi eu, foi Jesus Cristo, quando ele estava lá em João capítulo 3, tendo uma narrativa e uma conversa bem interessante com uma pessoa que era mestre. O mestre é fraco? Não, pô. O mestre é forte, o cara é mestre. Tem uma trajetória para chegar a ser mestre. Tem algo que tem uma carreira para você chegar a ser mestre e doutor na lei. Se nós estivéssemos falando hoje na área docente, na área de estudo, alguém para ser mestre, ele deveria passar pelos 12 anos do ensino fundamental e do ensino médio. Ele teria que ter mais 4 anos de uma graduação, mais 2 anos de uma pós, mais 3 anos de um mestrado, mais 3 anos de um doutorado, talvez mais 3 anos de um pós-doc, e chegando até uma graduação de PhD, que é uma graduação honória. É algo que você ganha através de honra, e ele se torna um mestre da lei. E aquele mestre da lei, quando Jesus diz a ele que vos é necessário nascer de novo, ele não entende. Se o mestre da lei, por vezes ele não entende, quiçá eu, quiçá a mim, que leio a Bíblia às vezes por 10 minutos e já estou com sono, quiçá eu, que oro por 5 minutos e já estou perdendo a atenção, quiçá eu, que tomo doses homeopáticas de dominicais cultos por 2 horas. Meus amados, estamos negando a Cristo. Meus amados, lembre-se que tudo o que eu estou passando para os irmãos veio primeiro para mim. E muitas vezes eu me pego nas minhas madrugadas estudando, lendo, achando que eu estou abalando. E Jesus olha para mim e diz: pobrezinho, não sabe de nada. Queridos, o perfil daquele que precede a queda é ser líder, ter autoconfiança, não conhecer a sua fraqueza, não sentar para aprender. Estamos aqui todas quarta-feiras orando ao nosso Deus Todo-Poderoso em determinado momento, e depois nós estamos vivenciando o de volta aos princípios. O que é voltar à igreja de Atos dos Apóstolos. E por muitas vezes em nosso coração, talvez nós não colocamos isso como prioridade, porque nós já conhecemos, porque nós já sabemos, porque nós já vimos, porque nós já ouvimos, porque nós já vivenciamos. Queridos, sente para aprender. Escute o que Deus tem para falar ao seu coração. Dando continuidade, nós vamos ver como a queda
ela acontece. Nós vimos o perfil do candidato à queda, que ele é um líder, ele é uma pessoa autoconfiante, sem fraqueza, e alguém que não senta-se para aprender. É interessante que tinha um professor que geralmente ele dizia assim: aquela pessoa que não senta para aprender, se você chama ela para ensinar, ela é a primeira pessoa que vai estar lá. Aquela pessoa que não senta para aprender, se você disser: estou precisando de você para ensinar determinada coisa, ela é a primeira a estar lá. E aí ele continua aqui: quem não senta para aprender, não está pronto para levantar para ensinar. Quem não senta para aprender, não está pronto para levantar para ensinar. Porque um dos princípios do ensino é a humildade. Quando nós vamos avaliar o contexto da queda, nós vemos lá em Lucas capítulo 22, onde estamos lendo, e o versículo 21, e o versículo 61, diz o seguinte: e virando-se Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Queridos, qual é o contexto da queda? O que antecede a queda? O que é que vem fazer com que aquele candidato que mantém aquelas características, ele venha a de fato estar caindo? E nós vamos ver nessa narrativa o que é que antecede a queda. A primeira coisa que antecede a queda é o cansaço. A primeira coisa que antecede a queda é o cansaço. Sabe aquelas vezes que você tem o desejo de ler a palavra de Deus, mas você diz: eu estou tão cansado. E você tem argumentos para isso. Você acordou cedo, você trabalhou, quando você chegou em casa, tinha casa para arrumar, menino para dar de conta, você tinha trabalho da faculdade para fazer, você tinha muitas atividades, e naquele momento que você para, você está cansado. Isso é mentira? Isso é verdade. Isso é uma verdade. O nosso corpo não é uma máquina incansável, e muitas máquinas nós temos que estar lubrificando, nós temos que estar dando manutenção. Mas, meus irmãos, eu sempre reflito e converso às vezes com algumas pessoas que me pegam pela madrugada, e o senhor ainda está acordado? Eu digo: eu estou terminando de ler e vou orar. Mas essa hora eu digo: porque eu cheguei em casa, era cerca de 11 horas, e tudo o que eu fiz foram coisas para pessoas, foram coisas aqui no ângulo horizontal. E eu vou tomar banho, eu vou comer, eu fico ali brincando com os meninos um pouco, e depois eu fico imaginando Deus olhando para mim e dizendo que Ele não vai fazer isso, né? E eu? E qual é o tempo meu? E agora? Tu brincou com todo mundo, tu serviu a todo mundo, tu alimentou a todo mundo, tu conversou com todo mundo, tu fez tudo para todo mundo, mas para mim você está cansado. Você já imaginou em um relacionamento conjugal isso acontecer? Você já imaginou o marido que todos os dias ele chega cansado, não dá atenção à sua esposa, come, toma banho e vai dormir todos os dias? Isso vai dar em quê? Isso vai dar em separação. Ou o inverso, a mulher que está sempre cansada para o marido, a mulher que está sempre cansada,
sempre tem alguma coisa, sempre tem algum problema, sempre tem alguma dificuldade, sempre é o cansaço, sempre é a atividade, sempre tem alguma desculpa. Meu irmão, Mateus 26, versículo 40, 43 e 45, é a narrativa que vemos antes de Jesus ser pego pelos seus algozes, ali no jardim de Getsêmani. E Jesus, ele convidou 3 pessoas para estarem com ele, 3 pessoas próximas, 3 pessoas que ele chamou, 3 pessoas que ele escolheu, 3 pessoas que ele andou, 3 pessoas que ele acompanhou. Coloque seu nome na história. Tire o nome de Pedro, Tiago e João. Coloque o seu, porque Jesus lhe escolheu, porque Jesus tem andado com você, porque Jesus lhe chamou, porque Jesus lhe abençoou. Coloque seu nome nessa trajetória. E o texto, no versículo 40, diz: e voltando para os seus, achou-os adormecendo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Versículo 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam cansados. Versículo 45, então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora vocês podem dormir e repousai, porque é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue. Cristo, ele nos chama para termos um relacionamento interpessoal com ele, mas por vezes nós estamos muito cansados, mas por vezes nós estamos muito afadigados. Trabalhamos sobre isso no domingo passado, onde vimos a história de Marta e de Maria, onde Marta estava muito atarefada com muitas coisas, era muito trabalho, era muita atividade, era muita. E Maria escolheu a melhor parte: estar aos pés de Cristo. Amados, a primeira coisa que antecede a queda daquele que tem o perfil lido agora há pouco é o cansaço. Como está o nosso cansaço? Por vezes nós temos disposição para tudo. Por vezes nós temos disposição para determinadas coisas, mas para o reino de Deus está nos faltando disposição. E entenda reino de Deus pelo amor de Jesus Cristo, o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque eu já falei que estar em atividades, graças a Deus, é a coisa mais simples a se fazer. Ter o relacionamento pessoal, diário e verdadeiro com Deus, sem ser a missa de corpo presente, é que é difícil. Viver de fato o relacionamento sacrificial com Deus, em que eu sacrifico o meu cansaço, eu sacrifico o meu sono, eu sacrifico muitas coisas, porque às vezes nós esquecemos. Existe uma coisa nessa trajetória que nós esquecemos: que a nossa morada não é aqui. Nós esquecemos que a nossa morada não é aqui. Aqui é um breve período que passamos por algumas dificuldades, por algumas provações. Somos provados como fogo do ourives. Nós somos peneirados. E chegará um momento que Cristo vai dizer: agora você pode dormir, agora você pode descansar, não é mais necessário você fazer isso. Amados,
O cansaço, ele é o primeiro passo para a queda. O segundo passo é a solidão. O primeiro passo para a queda é o cansaço. O segundo passo é a solidão. Marcos capítulo 14, versículo 68, diz o seguinte: e a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Pedro foi o único dos discípulos que acompanhou a trajetória de Cristo. Pedro foi a única pessoa daqueles que ali estavam que acompanhou Jesus naquela via. Todos os outros partiram, todos os outros fugiram. Pedro estava só. Amados, avalie a sua vida nesse momento e veja quantas pessoas você tem ao seu redor, quantos amigos você tem ao seu lado, e que você possa dizer: não, esse amigo é um amigo que Deus colocou na minha vida. E muitas pessoas dizem: ah, o meu amigo é Jesus. É verdade, falou a pessoa que quem pisa no calo dela, ela corta. Falou aquela pessoa que quem dá trabalho a ela, ela corta. Falou aquela pessoa que quem deu prejuízo a ela, ela corta. É verdade, o amigo que você vai ter é Jesus mesmo. No final da sua vida, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e vai se sentir só. É tão interessante quando a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. É melhor ser dois, porque quando um está a cair, o outro dá a mão e ajuda. Mas muitas vezes nós nos isolamos das pessoas. Por muitas vezes nós encontramos pessoas que dizemos que amamos muito apenas em ambientes de culto. Talvez você esteja vendo a pessoa que está aí do seu lado apenas hoje, a pessoa que está na sua frente apenas hoje, a pessoa que sentou na fila do seu banco apenas hoje, e que talvez no domingo que vem você não veja, porque tal pessoa pode não estar ali. E infelizmente nós não temos esse hábito de nutrir relacionamentos saudáveis que vão estar conosco, assim como os discípulos estavam uns com os outros lá em Atos dos Apóstolos, quando eles diziam que todos tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, repartiam com os que passavam alguma dificuldade. Mas muitas vezes nós estamos só, muitas vezes nós nos isolamos. Amados, Cristo, Ele não colocou você na terra para estar sozinho. E quando eu estou falando isso, não entenda apenas como relacionamento conjugal. Tem pessoas que se importam com você. Tem pessoas que estimam a sua presença. Tem pessoas que querem estar perto de você. Mas por muitas vezes nós afastamos as pessoas, ou apenas nos aproximamos a elas quando é convincente ou condicional a nós. Muitas vezes quando precisamos, muitas vezes quando a chapa esquenta, muitas vezes quando a bronca chega. Amados, cuidado com o cansaço, cuidado com a solidão. O terceiro ponto, o terceiro contexto da queda, a terceira característica da queda, daquela pessoa que é líder, autoconfiante, não tem fraqueza, infelizmente não tem sentado para aprender, sempre está cansado,
por vezes anda de maneira só. Anote esses pontos, meu irmão. Anota esses pontos, porque às vezes está sendo tratada a nossa personalidade. Autoconfiante, sem fraqueza. Alguém que infelizmente não tem a humildade de sentar para ouvir. Sempre está cansado. Por vezes se mantém isolado. E vamos ver na trajetória de Pedro que o que antecede a queda é que vamos cedendo a coisas pequenas. Nós vamos cedendo a detalhes. Se formos analisar, Pedro, ele quando está fugindo daquelas mulheres, tem um que aponta a ele e diz: eu vi você com Cristo. Pedro faz o quê? Mente. Eu não conheço. Mas o outro diz: eu vi você andando com ele. Aí Pedro faz o quê? Se esquiva, diz: não é comigo, está falando com outra pessoa, passou, não foi para mim. Pedro chega mais na frente e alguém diz assim: é você que está junto. E Pedro afasta: eu junto? De maneira nenhuma. Meus amados, onde nós temos nos esquivado? Em que momento nós estamos nos afastando? Quais mentiras nós temos contado por vezes para nós mesmos? Lembra quando eu disse que a queda ela é um processo? A queda ela vem se acentuando. Ela começa com os ataques do inimigo nas nossas vidas, mas eu afirmo que aquele ataque não é nada para mim, porque eu sou autoconfiante. Eu também afirmo que eu não tenho nenhuma fraqueza, que aquilo que aconteceu com A, B, C ou D não acontece comigo. E mais para frente eu vou e não consigo me sentar para ouvir. Eu não consigo me sentar para ter de fato uma submissão para aprender aquilo que Deus quer falar para a minha vida. Por muitas vezes eu estou super, hiper, mega cansado, um dia sim e outro também. Eu coloco no cansaço todas as desculpas possíveis e imagináveis para que eu não tenha um relacionamento interpessoal com Deus. E mais para frente, isso faz com que eu esteja cada vez mais só, cada vez mais isolado, cada vez mais solitário. E eu vou cedendo isso ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Meus amados, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Cristo, depois que ressuscitou, ele foi ter um encontro com Pedro nas margens do mar. E Pedro, ele caiu a tal ponto que a vida dele voltou a ser a rotina que ele tinha. Os irmãos estão percebendo? A vida de Pedro um dia foi andar com Cristo, viver com Cristo, louvar com Cristo, aprender de Cristo, estar próximo de Cristo. Mas o perfil da queda e a característica da queda fez com que Pedro voltasse às suas origens. Mas Jesus Cristo, ele é maravilhoso, e ele vai até o encontro de Pedro. E Pedro, ao olhar Jesus, eu fico imaginando, talvez ele passou a mão nos olhos, talvez ele achou que fosse o sal do mar que estava ali embaçando a sua vista, e ele não estava vendo que ali era Jesus. E ele sai correndo, nadando, correndo de uma maneira alucinada,
E ele chega e ele vê que de fato é Jesus. E nesse momento Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, da mesma forma que ele respondeu, de bate e pronto: mas é claro, Senhor. Depois ele perguntou de novo. E depois ele perguntou pela terceira vez. E Pedro reconheceu tudo o que tinha acontecido. E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu conheces o meu coração. Tu conheces que por muitas vezes eu tenho dito que estou cansado. Por muitas vezes eu tenho afirmado que isso não acontece comigo. Mas tu conheces tu conheces o meu coração. E Jesus diz: muito bem, apacenta os meus cordeirinhos. Cristo, Ele está nos dando uma oportunidade maravilhosa de poder estar, de fato, voltando aos braços dEle. De fato, estando perto cada vez mais dEle. Amados, nós precisamos estar atentos a todos os sinais que antecedem a queda. Está cansado demais? Ligue o alerta. Ligue o alerta na sua mente. Está muito cansado? Ligue o alerta. Opa, eu estou cansado. Eu estou cansado, mas graças a Deus que eu estou cansado. Porque se eu estou cansado é porque eu tenho um trabalho. Se eu estou cansado é porque eu tenho como me gastar energicamente falando. Se eu estou cansado é porque Deus proveu muita coisa para mim. Ligue o alerta quando você estiver se isolando. Ligue o alerta quando você preferir, ao invés de estar próximo de pessoas, querer ficar sozinho dentro de casa, isolado. Ligue o alerta quando você começar a ceder a coisas que outrora você não cedia. Esteja atento aos sinais que antecedem a queda. Negar ou adorar. Pensando nisso, meus irmãos, vem à mente um momento em que o povo de Deus estava passando por uma dificuldade terrível, que foi enfrentar o Mar Vermelho. Naquele momento, o povo de Deus, que tinha acabado de sair do Egito, ele estava de frente de uma situação muito difícil, em que eles estavam ali e estavam em uma encruzilhada, e eles tinham uma opção: eu nego a esse Deus, peço perdão a Faraó, volto para o Egito, ou eu adoro esse Deus e pelos olhos da fé eu vou ver um milagre acontecer. Eu adoro esse Deus e pelos olhos da fé eu vou ver tudo sendo transformado. Naquele momento, meus irmãos, eles não duvidaram e eles adoraram e eles chamaram Jesus Cristo para os ajudar. Amado, você que entendeu que é líder, você que entendeu que por muitas vezes é autoconfiante, que diz a si mesmo que não cairia, que não tem fraqueza, que por ter 5, 10, 15, 20, 25 anos de igreja, você já conhece tudo, você não precisa sentar para aprender. Você que reconheceu que por muitas vezes o subterfúgio do cansaço tem vindo sobre você e tem feito com que você esteja se isolando da comunhão com os seus, e isso você vai cedendo ponto a ponto. Chame Jesus Cristo para lhe ajudar. Clame por esse Deus Todo-Poderoso. Diga que sem Ele você não consegue fazer nada. Queridos, é nessas horas difíceis, nesses momentos difíceis, que talvez a gente venha a pensar, a gente venha a imaginar que Ele não nos está vendo, que Ele está distante de nós.
Amados, os seus olhos estão atentos para toda a oração feita pelos seus servos. Não hesite chamar, clamar, gritar, esbravejar pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele tem poder. E dessa forma, dizendo sim a Jesus, do outro lado nós iremos cantar, do outro lado da dificuldade nós iremos louvar, do outro lado da solidão, do outro lado da indiferença, do outro lado do cansaço, do outro lado da autoconfiança, nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Esse homem que tem o poder de andar sobre o mar, esse homem que tem o poder de fazer o mar se calar, esse homem chamado Jesus Cristo, Ele quer cada dia mais andar com você. Ele quer cada dia mais se relacionar com você. Ele quer cada dia mais que os seus passos estejam a caminho dEle. E Ele nos alerta, meus irmãos. Ele alerta a você e a mim, que somos líderes, que por muitas vezes temos a nossa autoconfiança, e por muitas vezes achamos que não temos fraqueza, que por muitas vezes achamos que não precisamos aprender, sentar, ouvir a voz de Deus. Esse homem está querendo renovar suas forças. Você que de fato está cansado, você que de fato está abatido, você que de fato tem por muitas vezes se isolado e ficado só, é esse homem que está lhe chamando. É esse homem que nessas horas difíceis ele te vê e ele diz: meu servo, não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Seu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor traz para cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter falado conosco desde o início deste culto até agora, Pai. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Verdades que vão fazer com que os nossos pés não venham a se desviar do Teu caminho, Pai. Verdades que vão fazer com que nós não venhamos a cair, Pai, em momento algum. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado por ter trazido essa palavra ao meu coração, para que eu não viesse a pecar cada vez mais contra Ti, Pai. Que cada um dos Teus servos aplique aos seus corações, assim como eu apliquei, Pai, a Tua palavra para mim. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de cantar, de passar pelo vale da sombra da morte por muitas vezes e estar do outro lado cantando, agradecendo a Ti, não dizendo que foi fácil, mas agradecendo pelo Senhor ter cuidado de nós. Continua cuidando dos Seus servos, Pai. Continua renovando o vigor, renovando as forças. Continua cada vez mais tendo um relacionamento íntimo com cada um dos Teus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre todos os Seus servos, os que estão aqui e os espalhados por toda a face da terra, e que todos possam dizer amém.